Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o canal do grupo de WhatsApp Gênesis. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. A partir de agora, você vai acompanhar o Devocional Diário. Devocional Diário. Devocional Diário. Olá a todos, aqui é o pastor André Lasmar de São José, Santa Catarina. Que a paz de Cristo esteja na sua vida. No devocional de hoje, vou falar sobre devemos crer. Devemos crer em Deus. A Bíblia nos diz em João 14:1 o seguinte: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus. Atualmente temos visto muitas pessoas em crise de crença, deixaram de acreditar em Deus. Muitos atribuem a Deus os males que passaram ou que passam nas suas vidas, as lutas, as doenças, as dificuldades, desilusões, como se Deus fosse culpado pelas nossas decisões e atitudes, ou como se Ele fosse culpado por contrairmos uma doença ou um contágio. Eu quero que você entenda isso. Assim como os nossos desejos carnais dão luz ao pecado, e ambos são frutos do coração, do nosso coração, do coração do ser humano, a maioria das doenças são por nós contraídas pelos nossos maus hábitos alimentares, pelo sedentarismo. Realmente, na maioria das vezes, nós é quem somos culpados. Por isso não devemos culpar a Deus pelos nossos tropeços, pelos nossos desalentos, pelos nossos erros, pelos nossos males. Não temos que fazer dessa forma. Temos que crer que Ele existe. O texto diz: não deixem que seus corações fiquem aflitos. Ou seja, lá o texto diz: não se turbe o vosso coração, não fiquem aflitos os seus corações, creiam em Deus, aleluia. Hebreus 11:6, a parte B do versículo diz assim: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Ouviram esse texto? Vocês entenderam esse texto? Temos que crer que Ele existe. Não adianta orar como uma ladainha, não adianta usar repetições, não adianta ficar fazendo rezas, como se Ele não conhecesse os nossos corações. Não adianta apenas frequentar uma igreja, não adianta. Temos que fazer o que o texto diz, o que a Bíblia nos diz aqui em Hebreus. Temos que crer em Deus, temos que acalmar o nosso coração, temos que crer que Ele existe, glória a Deus. Em segundo lugar, devemos crer em Jesus. João 14, versículo 12, diz assim: eu lhes digo a verdade, quem crê em mim fará as mesmas obras que tenho realizado, e até maiores, pois eu vou para o Pai. João 3:16 diz a seguinte frase: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Temos duas promessas maravilhosas aqui. Em João 14:2, se cremos em Jesus, faremos obras espetaculares, obras sobrenaturais, trabalhos miraculosos, e produziremos provas da verdade de Cristo. Oh, glória a Deus! Você está entendendo esta palavra? Se cremos, realizaremos obras maiores do que as que o Mestre Jesus realizou. O segundo texto, o texto de João 3,16, aclamado por muitos pregadores como o texto áureo do Novo Testamento ou até mesmo da Bíblia, ele fala do grau de importância de crermos em Jesus como tendo sido enviado pelo Pai em amor por nossas vidas perdidas em delitos e pecados. Mesmo nós, estando errados, Ele nos amou a ponto de enviar Jesus.
E aí vem o grande presente de Deus para todos os seres humanos. E é isso que as pessoas não estão entendendo hoje em dia. Quem crer em Jesus não vai morrer espiritualmente, não passará pela morte espiritual, não vai perder ou perecer no desespero da vida, não vai morrer no pecado, não passará pela morte espiritual, mas terá a vida eterna. Aleluia! E para encerrarmos, devemos crer em Deus, devemos crer em Jesus, mas também devemos crer no Evangelho. Marcos 16:15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus já havia sido crucificado e agora, depois da sua ressurreição, ele aparece aos discípulos por vários dias e agora está prestes a ser assunto ao céu, mas antes ele diz e dá instruções aos seus discípulos, aos apóstolos, que seriam os grandes apóstolos do primeiro século, e diz assim: olha, vocês devem ir por todo mundo agora, vocês devem pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não acreditar será infelizmente condenado. Amados, como vamos pregar aquilo que não vivemos? Como vamos anunciar aquilo que não vivenciamos? Como vamos pregar aquilo que nós não cremos? Como posso dizer que sou salvo se eu não creio na palavra de salvação, que é o Evangelho? Irmãos queridos, o Evangelho não é um arcabouço doutrinário de uma denominação evangélica, católica ou de matriz africana. O Evangelho não é uma ementa de uma disciplina teológica. O Evangelho não é o cristianismo. O Evangelho não é uma religião. O Evangelho é o anúncio de que a humanidade não precisa mais ser escrava do pecado. Não queremos mais pregar pecado, não é verdade? As pessoas hoje em dia, os pregadores, os coaches espirituais, eles só querem falar a respeito da prosperidade, só querem falar para as pessoas sobre o bem-estar, sobre que tudo vai dar certo, que você não vai ter luta, que você vai passar pela luta dando risada. Olha só, nós estamos vivendo uma época de entorpecentes espirituais. As palavras estão entorpecendo a igreja atual, estão entorpecendo as pessoas também que não são crentes, porque estão iludindo, palavras de ilusão. Isso não é Evangelho. O Evangelho traz luz, o Evangelho traz claridade, e nós temos que crer neste Evangelho. Aleluia! A Bíblia, ela é bem clara. A Bíblia, ela nos ensina que aquele que vive do Evangelho, aquele que vive o Evangelho, melhor dizendo, é aquela pessoa que anuncia as boas novas. O Evangelho é o anúncio de que a humanidade já teve todas as suas acusações feitas contra ela diante de Deus, justificadas por Jesus na cruz do Calvário. Aleluia! O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus! Temos que crer no Evangelho, temos que crer nessa boa notícia, nas boas novas de salvação. Deus seja eternamente louvado. Amém e amém.